Se encontrei graça a teus olhos, ó Rei, e se te agrada, concede-me a vida pela qual suplico e a vida do meu povo pela qual te peço. Esther 6:3. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O livro de Esther pertence ao grupo dos chamados livros históricos do Antigo Testamento Bíblico. Alguns estudiosos acreditam que o livro tenha sido escrito no século IV a.C., enquanto outros afirmam que o livro foi redigido, na verdade, 150 anos antes do nascimento de Cristo. Na verdade, existem divergências até mesmo sobre a canonicidade do livro de Esther, sendo que a versão do livro presente nas Bíblias católicas é aproximadamente 60% maior que a versão nas Bíblias protestantes. Além disso, o livro carece de veracidade histórica, uma vez que os eventos descritos na obra dificilmente podem ter acontecido naquele período histórico descrito, a saber, o auge do poder do Império Persa, que naquela época dominava inclusive a região da Palestina. Alguns estudiosos relacionaram o rei Assuero, citado no livro de Esther, com a figura histórica do famoso rei Xerxes da Pérsia, mas isso é bastante questionável. De qualquer forma, como não sou um literalista bíblico, não me prenderei a esses detalhes. O importante aqui é a mensagem do livro de Esther. E eu não estou falando de questões teológicas, mas sim da mensagem libertária que esse texto bíblico nos transmite. Nos conta o livro de Esther que no 3º ano do reinado de Assuero, o rei foi publicamente ofendido por sua então rainha Vasti, ordenando em seguida, por meio de um decreto real, que uma nova rainha fosse escolhida entre as belas jovens apresentadas pelo povo de todo o império. Ao tomar conhecimento de tal decreto, um judeu do exílio chamado Mardoqueu decidiu apresentar ao rei sua filha adotiva, Esther. Após um período de vários meses de escolha, a jovem judia foi escolhida como a nova rainha, ainda que Assuero desconhecesse sua real origem. Tempos depois, um homem chamado Amã, que exercia a função de governador de uma das províncias do império, foi promovido pelo rei, tornando-se o mais elevado de todos os príncipes. A todos os subalternos foi dada a ordem de se ajoelharem na presença de Amã. Mardoqueu, que habitava o castelo real desde que Esther havia sido elevada a rainha, porém, se recusava a prestar reverência a um homem, naturalmente por suas convicções religiosas. Como era de se esperar de um funcionário público de alto escalão que acredita ser ele próprio um deus na terra, Amã se enfureceu ao descobrir que Mardoqueu era judeu e decidiu despejar sua ira sobre todo aquele povo. Desfrutando do benefício de redigir decretos e selá-los com um anel real, por concessão do próprio Assuero, Amã publicou um decreto que ordenava a execução de todos os judeus que viviam nas terras governadas pelos persas. O decreto promulgado por Amã com o selo real ordenava que todos os judeus fossem completamente exterminados, com suas mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos. Esther 3:13f. Aqueles que ousassem protegê-los, concedendo-lhes refúgio, seriam igualmente exterminados, e seus bens, é claro, seriam confiscados em favor do reino. O decreto ainda determinava a data da execução dos judeus, seria no dia 13 do 12º mês daquele ano. Percebe-se que, em primeiro lugar, não se pode deixar de notar o papel do Estado no extermínio de populações inteiras. Não fosse o decreto de Amã, os judeus poderiam continuar vivendo sob os domínios persas sem qualquer tipo de contratempo. Porém, o poder daquele injusto e criminoso decreto real colocou todos os judeus sob o fio da espada de seus inimigos. Tão logo Mardoqueu ficou sabendo daquelas ordens, ele procurou Esther para pedir sua intercessão junto ao rei. Vestindo-se de forma graciosa, a rainha judia colocou-se diante de Assuero e solicitou-lhe um jantar na presença de Amã. O rei aceitou aquele pedido e, junto de Esther, se reuniu com Amã para juntos jantarem conforme a rainha havia solicitado. Em determinado momento, o rei, já alegre pelo efeito do vinho, ordena à rainha que lhe faça qualquer pedido que será prontamente atendido, ainda que ela lhe peça metade de seu reino. Esther então pronuncia a frase que iniciou esse artigo, rogando ao rei que preservasse a vida de seu povo. O rei até então desconhecia o decreto de extermínio dos judeus, e ao tomar conhecimento de que Amã fora o responsável por editá-lo, ordena que esse seja enforcado. Ainda assim, o pedido de Esther não poderia ser atendido por um simples motivo: qualquer decreto real que houvesse sido selado com o anel do rei jamais poderia ser revogado. Dessa forma, a ordem de execução dos judeus não poderia ser desfeita. Assuero, contudo, ofereceu uma solução para aquela questão.
ele daria o anel real, que estivera até então em poder de Armã, para Mardoqueu, e esse poderia editar e selar um decreto com aquilo que julgasse ser pertinente para a manutenção da vida de seu próprio povo. Mardoqueu então escreveu um decreto que determinava que todos os judeus do império deveriam se armar, se reunir e se defender contra seus inimigos, e que todos os judeus estariam autorizados a revidar as agressões sofridas, ainda que elas resultassem na morte de seus agressores. O decreto de Mardoqueu, portanto, garantia aos judeus a possibilidade de se defender de seus agressores por meio do uso da força, além de lhes garantir também a legítima defesa, ambos aspectos muito valorizados por nós libertários. O Estado persa não foi só o responsável por comprometer a sobrevivência dos judeus, como era incapaz de lhe garantir o direito à vida. Portanto, a única coisa que o Império Persa poderia fazer em seu favor era não impedir o direito à legítima defesa. No fim das contas, ninguém pode defender um grupo de indivíduos a não ser esses próprios indivíduos, especialmente se o seu inimigo, na verdade, for o próprio Estado. E de fato, os judeus conseguiram se defender apesar do decreto originalmente promulgado por Amã não ter sido revogado. Seus inimigos foram mortos e suas famílias foram preservadas. A data do dia 13 do 12º mês, que deveria ser o símbolo do extermínio dos judeus, se tornou para eles motivo de festa e de alegria, a celebração da vida do povo, que tomou o nome desde então de Festa do Purim. Ainda que com objetivos teológicos claros, o livro de Esther não deixa de nos apontar para a necessidade de um povo ser capaz de prover sua própria defesa. Se não puderem fabricar suas armas, se preparar para o ataque, os judeus teriam sido exterminados em todo o território do Império Persa, devidamente armados, porém, seus inimigos foram incapazes de levar adiante seus intentos homicidas. Quando a presa está armada, o predador dorme com fome. Seja nos tempos bíblicos, seja na atualidade, a liberdade para possuir e portar armas não deve ser encarada apenas como um direito fundamental, mas sim como a base prática que sustenta o mais basal dos direitos, o da propriedade, que representa, em última análise, o próprio direito à vida. Um povo desarmado é uma eterna vítima de seu Estado, ainda que este não o agrida nem tente exterminá-lo. Se um povo desarmado ainda não foi destruído por seu Estado, isso se dá por mera concessão de seu governante, que sob todos os aspectos detém a vida de seus governados em suas mãos. E se você quer vislumbrar o desfecho de uma história de extermínio de um povo por meio de decretos estatais, em que, ao contrário do que foi relatado pelo livro de Esther, o povo não estava autorizado a se defender por meio de armas, eu lhe convido a se recordar do que aconteceria com esse mesmo povo judeu 2.300 anos depois dos relatos presentes no texto bíblico sobre a tirania de um psicopata que, a exemplo de Amã, também odiava os judeus. Por diversas ocasiões, o governo nazista determinou que os judeus não poderiam possuir e portar armas de fogo, restringindo até mesmo a posse de espadas por parte de integrantes dessa etnia. É desnecessário dizer que essa política desarmamentista tinha por único objetivo tornar os judeus alvos mais fáceis, submetendo-os às cruéis e criminosas políticas antissemitas do governo alemão, que culminariam com o genocídio de milhões de judeus nos campos de extermínio. Por isso, desconfie sempre de governos que querem, a todo custo, retirar as armas das mãos dos cidadãos e restringir sua aquisição por parte da população. Não existem aí corretas intenções. Sempre que isso acontece, o objetivo do governante é tomar controle sobre a vida do seu povo. Se ele fará como Amã ou como Hitler e determinará o extermínio de determinada parcela da população, ou se agirá de forma pacífica, é algo que não podemos prever. Mas a pergunta a se fazer é: eu e você estamos dispostos a pagar para ver, até mesmo com nossa vida? E se você acredita que cidadãos comuns portando armas de pequeno calibre não representam qualquer ameaça para um Estado tirânico que queira exterminá-los, pense por um instante no seguinte fundamento lógico. Se os revólveres e pistolas nas mãos de cidadãos não representam perigo para o Estado, você realmente acha que o Estado se preocuparia em proibi-los? Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!